Olá, bem-vindos ao BDP Podcast. O meu nome é Nuno Aguiar e neste episódio vamos saber um pouco mais sobre os resultados de desempenho dos estudantes portugueses no PISA, o principal programa internacional de avaliação do conhecimento dos jovens. A última edição, referente a 2022 e a primeira após a pandemia, revelou uma queda significativa dos indicadores em Portugal e na zona euro. Para debatermos as consequências económicas deste recuo, os grupos de alunos mais afetados e que políticas públicas poderiam ser consideradas, temos hoje connosco os economistas Charmine Sazedes, Lara Cordovil-Vemans e Hugo Reis, os três autores do capítulo Políticas em Análise no Boletim Económico de Março. Muito bem-vindos. Começava por ti, Charmine. Quão dramático foi o recuo das competências dos estudantes portugueses no PISA 2022? E é possível estabelecer alguma relação com o período de encerramento das escolas durante a pandemia face a outros países europeus? Olá, Nuno. Antes de mais, deixa-me agradecer-te o convite de podermos falar aqui hoje um pouco sobre este tema que consideramos tão importante para o futuro do nosso país. Como sabes, o PISA é o principal programa internacional de avaliação do conhecimento dos jovens. É um programa desenvolvido pela OCDE, em que são testadas as competências dos jovens de 15 anos, num grupo alargado de países a cada 3 anos. E como mencionaste, esta última edição é a primeira após a pandemia. E, portanto, tal como se esperava e tal como mencionaste, verificou-se uma queda muito significativa dos resultados, mas que foi transversal a praticamente todos os países. No caso de Portugal, a dimensão da queda foi bastante semelhante à média da área do euro. E para dar-te uma ideia do que é que esta redução implica, estima-se que seja o equivalente àquilo que um aluno tipicamente aprende durante um ano letivo. Ou seja, é como se estes estudantes tivessem perdido um ano de aprendizagens. Vale a pena também mencionar que já antes da pandemia, muitos dos países da área do euro, em várias das edições do PISA, apresentavam uma tendência de redução dos resultados. Mas não é o caso de Portugal. No nosso caso, entre 2006 e 2018, apresentámos melhorias muito significativas. Isto permitiu-nos uma convergência para os resultados da área do euro. Quanto à tua segunda questão, ao contrário daquilo que se poderia pensar, não existe uma correlação forte entre as quedas observadas nos diferentes países e os dias que as escolas estiveram efetivamente encerradas. Isto mostra-nos que terão existido outras condicionantes que terão sido mais relevantes, quer seja em termos do acompanhamento que os alunos receberam durante o período de encerramento, ou as políticas de recuperação de aprendizagens que se seguiram posteriormente, ou mesmo outras características do sistema de ensino. Lara, a pandemia aumentou a dispersão dos resultados entre alunos? Por exemplo, os alunos com menos recursos foram mais afetados? Olá, Nuno. Quanto à tua primeira questão, os resultados não apontam nesse sentido. Até pelo contrário, já que em Portugal houve uma forte redução na dispersão dos resultados, nesta última edição do PISA. A diferença entre as pontuações dos estudantes com melhores e piores desempenhos reduziu-se substancialmente. Se olharmos para a queda dos resultados da matemática, a redução face à edição de 2018 foi cerca de 6 vezes maior no percentil 90, os melhores alunos, do que foi no percentil 10. E isto não aconteceu porque os estudantes com piores resultados tinham menos margem de queda. Aliás, na maioria dos países da área do euro, estes foram os alunos com quedas maiores. A redução da dispersão em Portugal foi mesmo a mais significativa de todos os países da área do euro. Importa também dizer que não houve um aumento da disparidade nos resultados entre escolas diferentes. Em Portugal, as diferenças entre escolas explicam, em geral, apenas 20% da variabilidade dos resultados. E na área do euro, estas mesmas diferenças entre escolas explicam tipicamente quase metade da variabilidade. E o que é que isto significa? Na área do euro, acaba por ser, em média, muito mais determinante para o resultado do estudante em que escola é que ele estuda do que acontece em Portugal. Quanto ao papel do estatuto socioeconómico, existe uma relação muito forte desta variável com as competências dos estudantes. Mas o facto é que esta relação não se intensificou com a pandemia. E a nossa análise mostra que, para um aluno médio, o estatuto da família não fez diferença na deterioração dos seus resultados. Ou seja, em média, um aluno com menos recursos não foi mais prejudicado do que os restantes. Mas a história é diferente quando olhamos para estudantes em determinados níveis de desempenho. Nos melhores alunos, o contexto familiar menos favorável contribuiu para uma redução mais forte das pontuações. Isso não se verificou nos piores alunos, em que as quedas acabaram por ser independentes do estatuto socioeconómico das suas famílias. Hugo,
Que impacto pode uma quebra desta natureza nos indicadores de educação ter numa economia e que políticas públicas ajudariam na recuperação das aprendizagens? Olá, Nuno. Excelente questão. Mas primeiro gostaria de recordar que, nas 2 últimas décadas, houve um aumento notável do nível de escolaridade da população portuguesa, mas, ao mesmo tempo, salientar que esta é uma medida essencialmente de quantidade. Assim, é fundamental assegurar a continuidade de políticas educativas que sustentem o forte investimento que foi feito na melhoria da escolaridade, mas garantir, ao mesmo tempo, a sua qualidade. E é aqui que entram em ação indicadores como os resultados de PISA. A esse nível, os últimos resultados são muito claros. Após um período de melhoria significativa, verificou-se uma forte redução das competências dos alunos nos últimos anos, confirmando o que já tinha sido evidenciado por outras avaliações, quer ao nível nacional, quer internacional. Esta redução de competências não é um problema apenas de curto prazo. Isso temos que ser claros. Aliás, se não for compensada até à idade adulta, estas perdas terão efeitos persistentes, com impactos económicos no potencial de crescimento do país, que são visíveis mais a médio prazo com a integração destes alunos no mercado de trabalho. Este resultado é ainda confirmado pela investigação em economia da educação, que nos indica de uma forma clara que o retorno económico do investimento na qualidade da educação é tanto menor quanto maior o nível de escolaridade. Mas esta linha de investigação vai mais longe e salienta que são especialmente benéficos programas educativos de qualidade, que visem um leque abrangente de competências que não se fiquem pelas questões cognitivas, mas também pelas não cognitivas, e o mais cedo possível no ciclo de vida. Este facto releva a urgência de recuperar as aprendizagens desde as faixas etárias mais precoces, desenhando intervenções que visem uma melhoria dos resultados transversais a todas as áreas, incluindo, tal como referi, as competências não cognitivas e do bem-estar dos alunos. Mas o sucesso destas intervenções depende naturalmente de um bom diagnóstico. Estes são mesmo a melhor forma de criar os alicerces fundamentais para uma eficaz recuperação dos alunos com mais dificuldades. Gostaria ainda de reforçar a ideia de que a urgência de recuperar aprendizagens aumenta a exigência sobre as políticas educativas nos próximos anos. A educação é um instrumento essencial e chave para melhorar o bem-estar económico e social das gerações vindouras. Por fim, não nos podemos esquecer que existe uma forte transmissão intergeracional da educação, ou seja, as decisões do presente afetam não apenas as oportunidades de sucesso da atual geração de estudantes, mas têm também um impacto decisivo e importante no desempenho escolar dos seus filhos. Obrigado aos 3 por nos terem ajudado a compreender estes resultados e os efeitos que eles podem ter na economia portuguesa. Conheça melhor o Políticas em Análise, Evidência do PISA sobre as competências dos jovens portugueses e os restantes estudos publicados no Boletim Económico de Março em bportugal.pt. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram.